certo? Né? Aí ele botou a pessoa para fora para depois começar a gravar e disse que a pessoa podia entrar depois. Aí, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer agora. Começou a gravar, né? Bom, galerinha, bom dia, novamente. Dá início aí a mais uma aula remota, né? De pré-cálculo, e o assunto de hoje é função logarítmica. A gente vai brincar um pouquinho hoje, falar de funções logarítmicas. No fim das contas, falar o início de função logarítmica, tá? E depois a gente vê algumas aplicações. E depois a gente vai ver ela como função inversa da função exponencial. Obviamente, hoje a gente não vai trabalhar com a parte de limites, certo? Limites vocês vão ver lá em cálculo 1, mas dá para ver a introdução de limites, né? Aí a gente consegue analisar um pouquinho melhor. Bom, minha tela está sendo transmitida aqui para vocês. Vou colocar aqui no livro, né, que está sendo usado. Então, ele diz que a função logarítmica, né, é uma função inversa da exponencial, tá? Então, na realidade, a gente pode ver a função logarítmica da seguinte forma: a função exponencial é uma função de crescimento, certo? É uma função que te dá uma taxa de crescimento. Enquanto que a função logarítmica, ela te dá uma suavizada na curva, certo? É uma função que você faz com que ela suavize, tá? A exemplo disso, a gente teria, por exemplo, que a entropia é uma função logarítmica, certo? Mas, enfim, isso é outra história, é uma história para física aí. Dando continuidade aqui, então, repare que se a função exponencial, falta abrir o programinha aqui, open. Se a função exponencial, certo? Você tem uma função exponencial definida como b elevado a x, né? A f de x igual a b elevado a x, né? Então, você tem aqui a f de x igual a b elevado a x, só que essa f de x a gente sabe que é y, né? Então, seria y igual a b elevado a x. Aí você se pergunta, e como é que você faz, então, para encontrar o x em função do y? Aí, para você poder fazer isso, certo? Você aplica ou o ln ou log, não teria problema nenhum. Você pode aplicar ln ou log. Log, né? A gente teria, quando não coloca a base, a gente teria a base 10, tá? Então, quando não coloca a base é 10. Então, seria log de y, log, né, de b elevado a x. Não coloquei a base é 10. Daqui a pouco eu explico o que seria essa base. Daqui a pouco eu explico para vocês como é que resolve essa, essa equação, tá? Porque a gente teria que usar uma propriedade logarítmica para poder resolver ela, certo? No fim das contas, para poder usar a propriedade logarítmica aqui, né, você teria que ver que ln ou log de a, né, de b na base a com b elevado a c, isso aqui é igual a c vezes log de b na base a, tá? Daqui a pouco a gente chega a essa propriedade. Então, para poder resolver essa equação aqui, a gente tem que aplicar essa propriedade. Aí você consegue explicar quem seria o x em função do y, tá? Então, o livro, a primeira coisa que o livro faz é dizer que existe uma função inversa à função exponencial, certo? Então, a gente tem uma função inversa à função exponencial. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Vou botar aqui vermelho aqui, então. Existe uma função inversa à função exponencial, certo? Essa função inversa, ele fala que é a função logarítmica. Essa função logarítmica, por exemplo, ela teria uma base b, denotada por log na base b de x. Ou seja, ele pega f de x, você escreve isso, então, né, que a f a menos 1, que seria a função inversa, como log de b na base x, log de x na base b. Como é que seria isso? Vamos de novo. Vamos entender aqui de novo. Você tem que a f de x é igual a b elevado a x. Para construir a f a menos 1, você vai dizer que isso aqui é y. Aí você teria b elevado a x. Aí você tem que escrever o x em função do y, tá? Aí
Só tem uma pessoa aqui entrando aqui. Deixa eu botar aqui. Permitir aqui. Voltando aqui. Então, aí você tem que escrever o x em função do y, tá? Para poder você escrever o x em função do y, você pode aplicar log, né? Log na base b, né? Dos dois lados. Logo, isso aqui é o que você vai aplicar dos dois lados, certo? Quando você aplica esse... Tem alguém entrando aqui, só um momento. É para entrar automaticamente, mas enfim. Então, quando você aplica log na base b dos dois lados, certo? Você teria log na base b de y igual a log na base b de x, elevado a x. Aí, bom, primeiro vem a outra propriedade, logaritmo, certo? O livro já deu logo como função inversa, e sem antes das propriedades logarítmicos. Mas a gente teria que ver essa propriedade, que ela diz o seguinte, ó, primeiro, log de b na base b, isso aqui é igual a 1. Por que que isso é igual a 1? Né? E por que que log de b, ó, log de b na base b, com b elevado a x, esse x desce para cá, ó. Fica x vezes log de b na base b, sendo que esse cara é 1, tá? Eu explico já por que isso aqui vai ser 1. Então, isso aqui vai ser somente x, logo o x vai ser ganho log de b de y, né? Log de y na base b. Então, x foi log de y na base b. Só que como você está escrevendo uma função inversa, né? Uma f menos 1 de x, né? No lugar de você colocar de y, aqui você colocou x, substitui o y por x. Então, ficou log de x na base b, tá? Então, a inversa da função exponencial é a função logarítmica, certo? Aí, ele colocou aqui, ó, por exemplo, essa daqui é a função y igual a b elevado a x. Né? Tem essa taxa de crescimento. Ele colocou aqui uma reta para mostrar isso graficamente, certo? Só um momento. Pronto. Para mostrar isso graficamente, ele colocou a assíntota vertical. Tá lá de novo. Colocou aqui a assíntota, a assíntota vertical, não, a assíntota oblíqua, né? Então, a assíntota que faz uma angulação. Aí, depois de ele colocar essa assíntota, certo? Que é a função y igual a x. Aqui você teria y igual a bx. Aqui você teria y igual a log de x na base b. Se você observar, repara, aqui está indo por zero, aqui está indo por zero. No lugar de estar indo por zero no x, ó, tá vendo? Ó? No lugar de estar indo por zero no x, ele está indo por zero no y. Certo? É isso que faz a função inversa, né? Você coloca essas partes. E ela tem uma certa simetria, ó. Se você olhar para cá, então é como se você estivesse colocando aqui um espelho e você está vendo essa função virada, tá? Então, a função inversa aqui, você vê como se fosse um espelho, certo? A exemplo disso, a gente pode ter, né? Vou mostrar para vocês como é que seria essa função inversa, né? GeoGebra, tá aqui. Será que foi? Foi. Cadê aqui? Foi não. GeoGebra. Vou botar aqui para vocês verem. Observe o seguinte, ó. Vou tirar isso aqui do meio. Repare que eu vou botar igual a x ao quadrado, certo? A função x ao quadrado está aqui, ó, tá? E eu vou colocar mais uma função. E essa outra função, né? Se a função, se y, lembrando, se opa, tem mais alguém entrando aqui, permitir aqui. Ó. Se tem mais, se essa função é y igual a x ao quadrado, se y é igual a x ao quadrado, é fácil entender que x é igual a raiz de y, certo? X é igual a raiz de y. Mas aí eu poderia pegar só porque aqui você tem mais ou menos, certo? Então, se eu pegar só o mais, olha o que é que acontece. Só a parte positiva.
tá? Aqui, então, você teria que olhar só essa parte positiva, tá? Para fazer essa comparação. Vamos lá, só olhando só para a parte positiva. Aqui, vamos tirar isso aqui do meio. Ó, aqui eu vou botar igual a raiz de x. Observe o que foi que aconteceu. Se você olhar só para essa parte positiva aqui, ó, só essa parte positiva, tá vendo? Esse gráfico está aqui apontando como se estivesse indo para o x, ou para o y, né? Ó. Tá tendo essa diferença de altura aqui no x, enquanto que o outro, você está vendo uma diferença, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que está acontecendo em relação ao eixo y, tá? Essa distância aqui está tendo em relação ao eixo y. Ou essa distância aqui, ó, está tendo, se você olhar por distância, né? Essa distância aqui, ó, está tendo em relação ao eixo x, ó. A mesma coisa, ó. Certo? Então, quando você fala desses gráficos, dessas funções inversas, você tem essa simetria. Enquanto que uma você está vendo em relação ao eixo y, a outra você está vendo em relação ao eixo x. Tá? Tem essa modificação. Bom, voltando lá à expressão anterior, né? Voltando lá à parte anterior. Então, o livro começa a desenhar gráfico, começa a falar de funções. Eu não gosto muito disso, certo? De começar logo com funções. Eu gosto de ver a parte de logaritmos e sim, das propriedades logaritmos, né? Então, vamos lá para as propriedades básicas para depois a gente entender a função. Primeira coisa, né? Quem é da logaritmo? Como é que a gente define logaritmo, né? O logaritmo, você pode definir ele como sendo log, né, de um número qualquer na base A, por exemplo. Aqui é a base, aqui é um número qualquer, certo? Aí você pode dizer que essa função é igual a x, tá? E para você poder resolver essa função, você repete o log, então é b, né? Repete o log de b, por exemplo, você só repete esse número que está aqui e diz que esse número é igual a elevado a x. Esse a passa para cá e esse x vem como expoente, certo? Exemplo disso. Vamos lá. Ele colocou aqui, né, como exemplo, o livro colocou log de 8 na base 2. Pronto, vamos lá. Vou botar log de 8 na base 2. Aí eu posso dizer que isso aqui é igual a x. Então, 8 vai ser igual a 2 elevado a x. Tá? Aí você tenta colocar esse cara aqui na mesma base que está aqui. Quando você tenta colocar ele na mesma base, isso aqui ficaria 2 à terceira. Isso aqui é igual a 2 elevado a x. Certo? 2 à terceira, 2 elevado a x. Significa dizer, então, que x é igual a 3. X é igual a 3. Então, o log de 8 na base 2 é 3. Tá? De novo, vamos fazer outro aqui, para ver. Para fixar as ideias. Quanto é o log de 2? Aqui você teria raiz de 3. Beleza pura até aí? Aí você diz que isso aqui é x. Você quer encontrar x. Obviamente, isso aqui é raiz de 3 igual a 2 elevado a x. Tá? Raiz de 3 a 2 elevado a x. Opa, putei, foi raiz de x, olha. Falei raiz de 3 e coloquei raiz de x. Tá claro para vocês até o momento, pessoal? Qual é a ideia? Como é que a gente está construindo essas coisas? Deixa eu ver aqui qual foi a resposta de vocês. Sim, né? Ótimo. Tá massa. Tá massa. Bom, né? Então, isso aqui vai ficar 3 elevado ao meio, certo? Isso aqui é 2 elevado a x. Bom, a gente tem que resolver isso aqui, então. Qual o número, né, que isso aqui é... que essas duas expressões são iguais. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A base tem que ser a mesma, certo? Então, você tem que pensar na mesma base. Então, para você poder pensar na mesma base, você tem que ver o seguinte, ó, porque eu tenho que tentar cancelar essas bases, certo? Então, eu tenho que ver qual o número aqui que eu multiplicaria para poder ficar com a mesma base, tá?
Então, porque aqui, ó, se o x for igual a 1 meio, você teria raiz de 3 igual a raiz de 2. Isso não é verdade. Então, essa parte aqui provavelmente não é verdade. Vamos conferir. Cadê aqui? Não sei se tem calculadora científica aqui. Calculadora, vamos pagar isso aqui só para garantir. Cadê aqui? Histórico, padrão não quero padrão não. É científica. Aí eu quero a função logaritmo, que tem exponencial, vamos botar aqui. Cadê a inversa aqui? Tá aqui, logaritmo. Ah, entrada inválida? Como assim? Como assim entrada inválida, meu filho? Ok. Então vamos botar aqui. Raiz de 3, não é isso? Pai, como é que faz para calcular isso, macho? Deixa eu botar aqui no GeoGebra. Deve ter uma boa forma de calcular isso no GeoGebra. Que é tranquilo. Logaritmo aqui deve ter algum canto aqui. Umas f de x, tá aqui log. De quem aqui na base 2. De. Voltar aqui. Raiz de 3. 0,79. 0,79 não é o meio, né, pessoal? Tá vendo? 0,79. Por quê? Novamente, né? Como a gente tinha falado lá novamente. A gente tinha log de 2 de raiz de 3. Aí você diz que isso aqui é igual a x. Aí você teria raiz de 3 igual a 2 elevado a x. Isso aqui você teria 3 elevado ao meio igual a 2 elevado a x. Aí, para você resolver esse problema, você tem que encontrar a mesma base. Aqui a base é 2, aqui a base é 3. Tá? Então, tu teria que passar, né, ou um para lá, ou outro para cá, que acho que ficaria mais interessante. Então, tipo, você poderia ter 2 elevado a x dividido por 3 elevado ao meio, né? 2 elevado a x por 3 elevado ao meio, isso aqui é igual a 1. Isso aqui se eu dividir todo mundo por 3 elevado ao meio. Só que aqui você está elevado a x, aqui está elevado ao meio, a base continua diferente, os expoentes continuam diferentes. Tem que encontrar uma outra forma de resolver isso. Talvez. Quanto é 2/3 mesmo, hein? 0, bom, pessoal, isso aqui tem que encontrar outra forma de resolver, depois eu procuro isso, como é que faz isso, tá? Como é que faz isso aqui para a gente simplificar. Então, vocês entenderam, obviamente, a ideia de como você tem que resolver e de como você tem que pensar. Isso aqui, obviamente, isso aqui está errado, tá? Porque isso aqui é o meio? Não, isso aqui está errado. A não ser que ele tenha escrito o seguinte, que seria log na base 3 de raiz de 3. Isso daqui, você diz que é x, aí você teria raiz de 3 igual a x, 3 elevado a x. A 3 elevado a x. Aí ficaria mais fácil, né? Aí, isso aqui, obviamente, é 3 elevado a 1 meio, igual a 3 elevado a x. A base é a mesma, certo? Quando a base é a mesma, você pode dizer, então, que os expoentes são iguais. Ou seja, que x é igual a 1 meio. Tá? Então, aqui não é 2, aqui é para ser 3, para esse resultado ser igual. Certo? Aqui, log de 1 sobre 25, né, elevado a 5. Então, a ideia é sempre você deixar esse cara com a mesma base daqui, ó. Sempre. Aí aqui você pega log de 5 de 1 sobre 25. Isso aqui é a mesma coisa de ser log de 5, né? Não, log na base 5 de 5 elevado a menos 2, né? Porque isso aqui é 5 ao quadrado, não é? Isso aqui é a mesma coisa de ser 1 sobre 5 ao quadrado. Quando eu subo aqui, obviamente salva menos 2, não é isso? Vem como menos 2. Tudo bem para vocês até aí? Bom, Tem como eu repetir, professor? tenho, meu filho. Eu vou fazer do início aqui com calma, tá? Para você poder
Ó, você tem log na base 5 de 1 sobre 25. Certo? O log de 1 sobre 25 na base 5. Isso aqui é a mesma coisa de ser log na base 5 de 1 sobre 5 ao quadrado, né? Porque 25 é 5 ao quadrado, não é isso? Aí, como tem 1 sobre 5 ao quadrado, esse cara aqui, como está embaixo, eu posso passar ele para cima, eu não posso? Só trocando esse sinal aqui, não é? Então, vai ficar log na base 5 de 5 elevado a menos 2. Tranquilo? Aí, quando você tem esse negócio desse jeito, aí você diz que esse resultado é menos 2. Por quê? Porque você já colocou as bases, ó, do mesmo jeito. As bases já são iguais. Então, toda vez que você tiver as bases iguais, o resultado fica aqui, tá? Uma outra forma de você resolver, que é a forma anterior, que é você dizer que log na base 5 de 1 sobre 25, isso aqui é igual a x. Aí você pensa, qual o número que é 1 sobre 25, né? Qual o valor de x para isso daqui ser igual? Então, você está pensando no expoente. Qual o valor que eu levo 5 a esse expoente e esse resultado é 1 sobre 25, né? Então, você teria aqui 1 sobre 25 igual a 5 elevado a x. 1 sobre 25 é a mesma coisa de ser 1 sobre 5 ao quadrado, que é 5 elevado a x, né? Igual a 5 elevado a x, anteriormente. Obviamente, isso aqui é igual a 5 elevado a menos 2. E isso vai ser 5 elevado a x. Ok, a base é a mesma. Então, x é igual a menos 2. Belezinha? Beleza, professor. Obrigado. Nada, meu filho. Bom, pessoal, se a gente estiver entendendo, tá? Se vocês quiserem, pode tirar dúvida aí, pode perguntar, fica à vontade. Às vezes eu acelero as coisas, mas enfim. E toda vida que você tiver log de 1, o resultado é zero. Toda vida, certo? Por que que o log de 1 o resultado é zero? Porque se você tiver log de 1 na base A, por exemplo, isso aqui você diz que é igual a x, não é? A base pode ser qualquer uma. Então, 1 vai ser igual a elevado a x. Qual o número que eu pego, elevo a esse número e o resultado é 1? Né? Por exemplo, a elevado a zero, quanto é? 1 elevado a zero é 1. 2 elevado a zero, quanto é? É 1. 3 elevado a zero, quanto é? É 1. Então, qualquer número elevado a zero, ele é 1, né? Entrou. Logo, x é igual a zero, certo? Então, aqui você teria x igual a zero. Logo, toda vez que você tiver o logaritmo de 1, o resultado é zero. Logaritmo de 1, o resultado é zero. E toda vez que você tiver o logaritmo na mesma base, né? O logaritmo de um número na mesma base, log de 7 na base 7, isso é 1. Log de A na base A, isso é 1. Então, vê de novo. Log de A na base A. Isso aqui é igual a x, ou seja, A é igual a elevado a x. Obviamente, A aqui é a mesma coisa de ter A elevado a 1, A elevado a x, ou seja, né, isso aqui você implica que x é igual a 1. Então, toda vida que você tiver a mesma base, o resultado é 1. Toda vida que você tiver o log de 1, o resultado é 0. Beleza? Tá? E quando você não coloca a base, significa dizer que logaritmo, a base é 10. Né? Log de A, assim, significa dizer que você tem o log de A na base 10. Se você tiver o ln de A, significa dizer que você tem o ln, a base é o número exponencial, o número de Euler. Tá? Tem alguém entrando aqui, só um momento. Décio. Tranquilinho? Então, voltando à história das propriedades, certo? Novamente, ó, sempre que você tiver o logaritmo de 1, o resultado é 0. Sempre que você tiver o logaritmo de um número na mesma base, o resultado é 1. Tá? E pelo que a gente percebeu, toda vez que você coloca esse número e esse daqui elevado à mesma base,
né, significa dizer que você está escrevendo somente o y. Tá? No caso, log de b elevado a y. De b, isso aqui é a mesma coisa de ser y. Toda vez que você tiver esse expoente aqui, ó, log de b elevado a um expoente, você desce o expoente e ficaria log de b na base b, certo? Isso aqui é igual a 1, né? O log de b na base b, isso aqui é igual a 1, que isso aqui dá y. Mas só que tem outra opção ainda, né? De uma forma mais generalizada, que é você escrever o seguinte: o log de b elevado a y na base a. B elevado a y na base a. Isso aqui é a mesma coisa de ser y, certo? No log de b sobre a. Não é sobre a, não. B, log de b na base a. Tá? Então, esse expoente, ele desce. Certo? Esse expoente, ele desce, ele vem para cá. Isso é uma propriedade logarítmica, função logarítmica. Certo? Aí, pensando dessa forma também, a gente tem a outra propriedade, que é a propriedade de que b elevado ao log de... O b elevado ao log do b sobre x aqui, né? De log b elevado ao log de b, né, de x na base b. Pronto. B elevado ao log de b elevado ao log de b de x na base b. Eu sempre acabo esquecendo. Bom, aí como é que tu faz para resolver isso, né? Aí ele fala, ó, se eu sempre vier aqui e disser que esse resultado é um resultado, vamos dizer, y, tá? Então, se esse resultado aqui é um resultado y, como é que eu encontro esse resultado, né? Aí ele fala, ó, que vamos lá, vamos botar aqui na lousinha aqui, ó. Você tem b elevado ao log de x na base b, né? Tem b elevado ao log de x na base b, certo? Aí eu vou dizer que esse resultado é um y qualquer, e eu quero encontrar esse y, certo? Em função, obviamente, de b e x. Então, para poder encontrar esse resultado aqui, aí eu vamos fazer o seguinte, então, vou aplicar o log na base b dos dois lados. Aí vai ter log na base b, né, de b elevado ao log de b de x, isso aqui é igual ao log na base b de y. Tranquilo? Eu apliquei dos dois lados. Esse cara está funcionando como sendo expoente, então desce. Aí vai ficar log de x na base b, né? Vezes desceu aqui vai ficar log de b na base b igual ao log de b de y na base b. Esse, obviamente, né, o log de b na base b, isso aqui é 1, né, a gente já viu isso. Aí ficou, então, né, daqui você teria, né, se você observar, esse resultado igual a esse. Ou seja, você vai ter que o log de x na base b é igual ao log de y na base b. Quando você tem um logaritmo nas bases iguais, certo? Você tem os logaritmos nas bases iguais, você pode dizer simplesmente o seguinte. Então, logaritmo na base igual, né? Que é b também, né? Foi mal. Tá? Você pode dizer simplesmente que x é igual a y. Então, veja, voltando lá para o exemplo que a gente queria. A gente queria determinar y. Então, b elevado ao log de b elevado a x, isso daqui é igual a esse resultado, certo? Quando você pega um número e eleva ao log na base desse número, só fica o logaritmo desse número aqui, tá? Então, só fica o x. Belezinha? Deu para entender? Pois não? Tipo, ali na segunda conta, né, que tem... É aí mesmo. Eu podia só substituir o b elevado a log de b na base x por y, porque ali você já disse que era. Aí ficaria do mesmo, não? Tipo, sei lá. É mais ou menos essa ideia mesmo. Sei lá mesmo.
Mas você teria Não, exatamente isso. como o b elevado a log de x na base b é y, eu só substituiria ali, aí ficaria log de y na base b igual a log de y na base b. Exatamente. Corretíssimo. Então, no fim das contas, são iguais, né? Ou seja, que x é igual a y, né? Né? Esse é o resultado? Pode ter isso aí como uma regra, então, né, Joel? Tipo assim, se sempre tiver. Você sempre vai É uma igualar regra. logo ao X. É uma regra, tá? Toda vida que você tiver log, ó, por exemplo, um número A elevado ao log, tá? Na base A de alguma coisa aqui, por exemplo, de Z, isso aqui é Sempre Z, vai dar Z. Uhum. certo? Toda isso aqui é uma regra, né? O que eu tô fazendo essas propriedades, no fim das contas, são regras, né? Ou seja, você tá pegando log de A na base A, isso é 1, certo? Log de 1 na base A, isso é 0. Então, toda vida que você tiver 1 aqui, isso é 0. Toda vida que você tiver a mesma base e o mesmo número aqui, isso é 1. Toda vida que você tiver log, né, de A, na base A, né, de B elevado a C, isso aqui é igual a C, o log de B na base A. Ou seja, você traz esse cara para cá, certo? Toda vida que você tiver o logaritmo de A vezes B aqui na base C, isso aqui é a mesma coisa, ser o logaritmo de C, ou de A, né, na base C, mais o logaritmo de B na base C. Isso é uma regra. Toda vida que você tiver o log de A sobre B na base C, isso aqui é a mesma coisa de ser o log na base C do A, que é o que está em cima, menos o que está embaixo, tá? O log de B na base C. Isso sempre acontece. Ainda tem outra regra, que é o seguinte, que se você tiver log de B na base A, né, isso aqui você pode escrever como sendo fazer a troca de base, né? De B, o que está em cima, numa nova base, dividido por log de A na nova base. Então, isso aqui tudo são propriedades de logaritmo, são funções, né? Não é nem funções, né? São operações que você pode fazer, tá? Então, você não pode esquecer dessas operações. Quais são as operações? Essa operação, né? Que você desce esse valor para cá. Né? Ah, tem alguém entrando aqui? Calma aí, só um momento. Bom, então, Joel, pois não, dá pra explicar a parte de multiplicação de novo, por favor? dá, meu filho. Valeu. É o seguinte, ó. Então, essa parte aqui todo mundo entendeu, né? Essa parte aqui todo mundo entendeu, tá tranquilo, certo? Aí agora vamos para a parte de multiplicação de novo. Só que a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Para facilitar a vida, vamos colocar o seguinte. Eu quero saber quanto é o log de 8 na base 2, certo? A gente já sabe que esse resultado é 3, porque a gente já calculou. Mas eu poderia colocar o seguinte, eu poderia colocar isso aqui como sendo log de 2 vezes 2 vezes 2 na base 2, não poderia? Né? Aí, né, porque 8 é escrito dessa forma, 2 vezes 2 vezes 2. Obviamente, eu poderia escrever isso aqui mais fácil, como sendo 2 elevado à terceira, na base 2. Quando isso acontece, né, ó, a base, a base e o número são iguais. Esse 3 desce para cá, certo? Então, ficaria 3 vezes log de 2 na base 2. 3 vezes 1, né? Isso aqui é 1, esse resultado é 1. Ou seja, isso aqui dá 3. Só que a gente pode ter também da seguinte forma, né? No lugar de escrever isso, a gente pode ter da seguinte forma. Que tal a gente fazer assim, ó? Quanto é que seria o log de 2 na base 2? Né? Seria 1, não é? Mas eu poderia ter aqui quantas vezes? Poderia ter aqui 3 vezes, não é? Então, mais log de 2 na base 2, mais log de 2 na base 2. Então, o teu produto virou uma soma, certo? Esse resultado é 1, esse resultado é 1, esse resultado é 1. O resultado final, então, é 1 mais 1, que é 3. Não é a mesma resposta anterior? Certo? Então, toda vida que você tiver a multiplicação, você transforma o logaritmo na soma. Você bota essa base aqui e virou uma soma. Vamos ver de novo, vamos ver com calma.
Vamos ver de outra forma, né? Vou apagar aqui tudo aqui, para a gente ver de outra forma. Eu não quero mais esse log de 8 na base 2. Eu quero, por exemplo, log de 6 na base 2. Como é que eu faço? Eu posso dizer que isso aqui é log. 6 é 3 vezes 2 na base 2. Tá? Obviamente, isso aqui vai ser igual a log. Aí o que é que você faz? Tem um produto aqui, né? Você repete o primeiro, coloca a base, soma com o segundo e coloca a base, né? O log de 2 na base 2, isso é 1. Mas o log de 3 na base 2, isso aqui a gente ainda vai ter que calcular. Eu não sei quanto é, não. De cabeça, principalmente. Tá? Beleza pura? Mas deu para entender que quando toda vida que você tiver um produto, você está somando os logaritmos. Então, toda vida que você tiver log de A vezes B em uma base genérica, né? Você vai ter o log dessa base, nessa base. Você repete a base, tá? Só que você coloca primeiro o A, né? Tem um produto mais o log de B na base C. Belezinha? Tranquilo? Beleza, professor, valeu. De nada. Deu E pra se entender. você... Deu para entender, né? Que bom. E se você tiver a divisão, né? A dividido por B, isso é fácil entender, que isso aqui é a mesma coisa de ser log. Na base C, A dividido por B é A vezes B elevado a menos 1, não é? Certo? Então, por quê? Porque 1 sobre B, isso aqui é a mesma coisa de ser B elevado a menos 1. Certo? Então, você teria log de A vezes B elevado a menos 1. É óbvio você entender que isso aqui é a mesma coisa de ser log, é um produto, né? Então, é o primeiro, mais log, na mesma base, de B elevado a menos 1, que é o segundo. Só que isso aqui tem um expoente, ó. O que é que eu faço com esse expoente? Eu desço ele, certo? Então, quando você desce, você está dizendo para mim o seguinte, ó, que você tem log de A dividido por C, por B, A dividido por B, na base C, isso aqui é igual ao log de A na base C, mais log de B elevado a menos 1 na base C. Esse menos 1 desce, então vai ficar log de A na base C. Desceu menos 1, mais com menos ficou menos, né? Menos log de B na base C. Ou seja, quando você tiver divisão, você tem o sinal negativo, você faz uma subtração. Quando você tiver um produto, você faz uma soma. Tranquilo? Então, para fixar as ideias novamente, A vezes C na base B, isso aqui é igual a log, repete a base do primeiro, mais, coloca então o segundo, certo? Se você tiver log na base B de A dividido por C, isso aqui, repete a base, tá? E coloca o primeiro, o que está em cima, menos o que está embaixo. Seria, então, log de C na base B. Belezinha? Tranquilo, né? Pronto, voltando lá para as propriedades logarítmicas, então. Isso aqui tudo a gente já viu, né? Essa parte todinha aqui, certo? Então, B elevado a log de B, isso aqui é igual a X, certo? Agora a gente tem condição de calcular a função inversa com uma certa tranquilidade, né? Vamos lá. Depois de ver essas propriedades todas, se você tiver uma função exponencial, f de x igual a b elevado a x, ou seja, que y é igual a b elevado a x, né? Você poderia, por exemplo, aplicar o logaritmo na base b dos dois lados. Então, ficaria log na base b de y igual a log na base b de b elevado a x. Esse x você desce, né? Então, vai ser log de y na base b igual a x vezes o log de b na base b. Isso daqui é 1,
né? A gente já viu isso. Então, ficou x vezes 1, que é x. Então, x vai ser igual a log na base b de y. Ou seja, a função inversa, né? A função inversa, a f a menos 1 de x, vai ser igual ao logaritmo, né? De x, que você está pegando a função inversa em função de x, na base b. A função inversa da exponencial é a função logaritmo, certo? Voltando então à nossa questão. Aí ele fala o seguinte, ó, vamos imaginar o seguinte, ó. Se você tem uma função exponencial, né, do tipo 2 elevado a x, quando x for igual a menos 3, você tem 1/8. A função logarítmica, quando x for igual a 1/8, você tem menos 3. Repara, ó, quando x é uma coisa, a f de x é outra. Se você pegar o x aqui, ó, como sendo igual a f de x, obviamente você obtém o outro resultado. Então, ó, se você tiver menos 2, você tem 1/4. Se você tiver 1/4, você vai ter menos 2 na função logarítmica, certo? Então, você sempre vai ter esse inverso, tá? Esse inverso de valores. Ele poderia dizer o seguinte, ó, a função é uma função inversa. Enquanto x é uma coisa, né, f de x é outra. Aí, se você pegar lá no logaritmo o resultado da tua f de x como x, você vai ter o menos 3, que seria o resultado do teu domínio anterior, tá? Então, você inverte o domínio e a imagem. É isso que você está fazendo. Aqui você está trocando. Aqui é o domínio, aqui é a imagem. Aqui vai ser o domínio e aqui é a imagem. Então, o que você está fazendo é essa troca. A função inversa faz isso. Ela troca o domínio pela imagem. Tá? E o logaritmo na base 10, pessoal, ele faz isso porque, bom, é uma base comum, né? E a calculadora sempre traz, quando você coloca esse log na base, só log, você já sabe que é na base 10. Então, aqui você teria log na base 10, por exemplo, né? Como sendo, quando você coloca só log, você já entende que a base é 10. Certo? Aí, o que é que eu quero aqui? Ah, sim, voltando aqui. Ele vai explicar a mesma coisa que a gente já viu, a mesma coisa que a gente já viu, certo? Aí agora vamos lá, como é que a gente faz para resolver esse problema? Né? Resolva cada equação transformando para a forma exponencial. Resolver para transformar na forma exponencial. Como é que a gente faz para transformar na forma exponencial? É só você pensar nesses três números aqui, ó. 2x e 5. Isso aqui é a mesma coisa de ser o seguinte, x igual a 2 elevado a 5. Simples, certo? Essa outra aqui, por exemplo, você tem três números também. Quais são esses três números? Porque esse daqui, como ele não colocou, então existe um 10 aqui, tá? Logo, você teria x igual a 10 elevado à terceira. Beleza? Então, a primeira está aqui. Ele colocou que é a transformação da x elevada igual a 10 elevado à terceira e a segunda, 2 elevado a 5. Então, você sempre pensa o seguinte, ó, que essa base passa para o outro lado como sendo também uma base. E esse número como sendo o expoente dessa base. Tá? Você sempre pensa dessa forma. Tranquilinho, pessoal? Até aí, até o momento. Estou falando muito rápido, tá? Tá dando certo? Como é que é? Tá de boa, professor, até agora. Ótimo. A próxima parte, né, seria a base do logaritmo natural, né? Seria em relação a bases ter o número de Euler, né? Aí toda vida que você colocar ln no lugar de log, a base é o número e. Ou seja, eu estou dizendo para ti o seguinte, que você tiver log de e na base x, isso aqui na realidade é ln de x, certo? Você está trocando esse log na base e por ln, tá? Aí, e ele vai ter as mesmas propriedades, as mesmas, né? Sem pôr nem tirar, né? As mesmas propriedades. Todas elas também funcionam, né? Ou seja, que ln de 1 é 0, que ln de e é 1, né? Que ln de e elevado a y é y, tá? Que ln de e elevado a ln de x, opa,
é elevado a ln de x, isso é x, a gente já viu isso, já. Certo? Então, a ideia é sempre você deixar na mesma base. Por exemplo, isso aqui. Você tem ln da raiz de e. Isso aqui é a mesma coisa, isso é ln de e elevado ao meio. Como aqui a base é e também, né? Ó, ln de e elevado ao meio, esse daqui você pode trazer esse 1 meio para depois, para antes, né? Do ln. Então, ficou ln de e. ln de e, isso é 1. Tá? Porque o número, o ln de um número que está na mesma base, isso é 1. Então, o resultado é 1 meio. Beleza? Então, isso aqui eu posso apagar, né? E dando continuidade aqui para vocês. Se você tiver ln de e elevado a 5, é fácil entender. Toda vida que você tiver ó, esse número aqui e essa base ser igual a essa base aqui, coloque logo o número. Esse resultado é 5. Certo? Esse resultado é 5. Por que esse resultado é 5? Porque você está pegando o seguinte, ó, é o ln de e elevado a 5. Isso aqui é a mesma coisa que tem um e aqui, ó. Certo? Então, toda vida que você tiver essa forma, coloque logo esse resultado. Tá? Então, ele faz todas essas propriedades para dizer o seguinte, que log, ou que ln de e elevado ao a, isso aqui é igual a a. Tá? Porque aqui você teria a mesma base. Repara que eu não estou colocando mais a base, porque eu estou subentendendo que a base é E. Ok? Se você tiver, por exemplo, log, né, de 10 elevado a menos 1, esse resultado quanto é? É menos 1. Por quê? Eu estou subentendendo que a base é 10. Então, você tem um número, a mesma base, o resultado é menos 1. Certo? Exemplo, se você tiver log de b elevado a c na base b, esse resultado é c. Repare, ó, toda vez que você coloca a mesma base, esse número elevado a um expoente que tem a mesma base, certo? O resultado é esse expoente. Sempre vai acontecer isso. Tá? Então, dando continuidade, né? E aqui também ele colocou aqui essa expressão que a gente já sabe já. Aí ele tem aqui a regra do produto, que a gente já falou. A regra do quociente, que a gente já falou. E a regra da potência, que a gente já falou. Ok? Da onde é que vem isso? Né? Aí você tira lá da função exponencial, né? A função exponencial, o que é que acontece, pessoal? Que você repete a base, se você tiver b elevado a x vezes, né? B elevado a x vezes b elevado a y, isso aqui é igual a bx mais y. Ou seja, você repete a base e soma os expoentes. Tá? O logaritmo é você pensar que você está multiplicando e o resultado é uma soma. Você está dividindo e o resultado é uma subtração. Ok? Tranquilinho, galerinha? Então, isso vem lá da função exponencial. Tá tranquilo? Tá de boas? Até o momento tá jóia. Tá jóia, né? Que bom. Isso é bom. Se tá jóia, então tá bom demais. Ó, prova que isso aqui é igual a isso, ele vai fazer dessa forma. Prova que o log de RS é igual a log de R, né? Mais o log de S. Supondo, né, que x seja igual ao log de RS e y seja igual a isso aqui, né? Aí você pode dizer o seguinte, ó. Então, se x é igual a log de R na base B, é fácil entender que R é igual a B elevado a x, né? E S vai ser igual, né? Se você tem, deixa eu botar aqui na lousinha que é melhor, para ter mais espaço, né? Ele quer que prova o seguinte, ó, que o logaritmo na base B de R vezes S, isso aqui é igual ao logaritmo na base B de R mais o logaritmo na base B de S. Ele quer que prove isso, que demonstre. Para poder você fazer isso, você pega e diz o seguinte, vamos supor que isso aqui seja x, vamos supor que esse resultado seja y. Se aquele resultado é x, então você teria x igual a log de R na base B, né?
É fácil entender. Lembrando que você pega esse número e você escreve ele como sendo o B passando para o outro lado, né, e colocando esse número como expoente do B. Então, R é igual a B elevado a X, certo? E o S, né, e o Y vai ser igual a log, né, da base B de S. É fácil entender que S vai ser igual a B elevado a Y, correto? Tá? Então, R aí é igual a B elevado a X, S é igual a B elevado a Y. Ou seja, você está calculando o log na base B do produto dos dois, de R vezes S. Então, vamos lá, log na base B de R, que é B elevado a X, vezes S, que é B elevado a Y. Obviamente, isso aqui é igual a log na base B. Aqui repete a base, somos expoentes, não é? Certo? Repete a base, somos expoentes. Obviamente, né, aqui tem a mesma base e aqui tem um expoente. Eu posso botar esse expoente para cá. Então, vai ficar x mais y vezes o log de quem? Na base B, de B na base B. Log de B na base B, isso é 1. Então, o resultado aqui vai ficar x mais y. Mas quem é x? E quem é y? Aí você volta aqui. X está aqui, ó. Y está aqui. Então, o log de RS, na realidade, é o log de R na base B, mais o log de S na base B, né? Que a gente acabou de obter, que é uma soma, certo? O log do produto virou uma soma. Beleza pura? Belezinha, né? Pronto. Tá dando para entender tudo normal, né? Tá tranquilo, né? Tá sim, meu patrão. Isso é que é o estranho. Isso aqui é o estranho. É, cara. Aí ele coloca aqui, ó, como expansão, né? Expansão de um produto logaritmo, certo? Ou seja, ele pegou uma função, colocou aqui uma função, log. Ó, quando ele não coloca a base, né? E ele tem o nome log, a base é 10, certo? É fácil entender que quando você pega um log desse negócio aqui, né, de 8 vezes x vezes y elevado a 4, você pode escrever isso como log de 8 mais log de x mais o log de y elevado a 4. Esse 4 você desce, tá vendo? Ele desceu o 4, ó. Tá? O 8 você escreve como sendo 2 ao cubo e você desce o 3, ó. Certo? Então, toda vida que você tiver log de um número que tenha um expoente, você desce esse expoente. E a outra coisa é, toda vida que você tiver um produto, você transforma esse produto numa soma. Se você tiver uma divisão, você transforma isso numa subtração. Tá? Então, não é uma coisa de outro mundo, né? Exemplo disso, ele colocou isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui deve parecer mais interessante. ln da raiz de 5 mais 5 sobre x. Peraí, ele colocou, foi diferente. Esse daqui é diferente desse. Esse é diferente desse. Estranho, né? Esse é diferente desse. Não tenho certeza disso. Mas, enfim. Vamos ver o que é que acontece com os dois. ln da raiz de x ao quadrado mais 5 sobre x. Certo? Ó, todo mundo... Você tirou o MMC, não? Se você tirar o MMC, acontece isso aqui, ó. Vai ficar ln, né? Tirando o MMC aqui, fica x, né? Então, você multiplica aqui em x, né? Em cruz, né? Ficaria x mais x ao cubo mais 5. Por que fica x ao cubo? X vezes x ao quadrado é x ao cubo. E dividido por x, isso aqui é elevado ao meio, não é? Certo. Todo mundo entendeu o que eu fiz, não foi? Porque o MMC aqui é entre x e 1, né? X vezes 1 é x, x dividido por 1 é x, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x dividido por x é 1, 1 vezes 5 é 5. Tranquilo? Uhum.
Pronto. Então, esse 1 meio, ó, tá como um expoente. Ele desce. Desceu 1 meio. Ficou ln de x ao cubo mais 5, dividido por x. Tem uma divisão aqui, ó, certo? Se você tem uma divisão, você pode colocar, então, como sendo meio, do ln de x ao cubo mais 5, menos, né? A divisão vem por menos. Repete o meio, né? Do ln de quem? De x, certo? Acaba a questão aqui, né? Obviamente, né? Porque a gente não tem noção de quanto é que seria esse x. E se você tiver uma soma aqui, ó, essa soma não indica nada, tá? Se você tiver um produto, você pode transformar esse produto numa soma. Mas se você tiver uma soma, aí você não pode fazer nada. Você deixa lá. Tranquilo? Então, você teria esse resultado. Vamos ver o que o livro fez. Ó, eu estou pegando essa função aqui, ó. Só que ele pegou foi outra função, ó. Tá vendo, ó? Que é x ao quadrado mais 5 sobre x. É diferente disso aqui. Tá? Ou seja, aqui você teria 1 meio, né? Aqui você teria o ln do que está em cima, menos o ln do que está embaixo, o ln do que está em cima, menos o ln que está embaixo, e o meio estaria só no de cima, aí se o meio aqui estaria só no de cima, então ele só vem para cá, enquanto que esse daqui, o meio, né, que essa raiz, ela está em todo mundo. Ela está em x ao quadrado e x sobre 5. Então, está em todo mundo, tá? Aqui ficaria só, então, 1 meio do x ao quadrado mais 5. Tá vendo? Ó? Ficou aqui, ó. Como você tem uma soma, você não pode fazer mais nada. Menos o ln de x. Acabou-se. Por que vem menos o ln de x? Porque, como você tem aqui uma subtração, uma divisão, essa divisão se transforma numa subtração. Tá? Mas esse cara aqui é diferente desse. Então, só para deixar claro, tá? Esse aqui tem um erro aqui. A gente já encontrou 2 erros no livro já, hoje, né? Depois, se vocês quiserem mandar um e-mail para a editora, para poder ajeitar isso aí, vocês ficam à vontade. Eles ajeitam, né, na nova edição. Enfim, supondo que x e y são positivos, escreva ln de x elevado a 5 menos, supondo que são positivos, vai escrever como sendo um único logaritmo. Isso é fácil, né, pessoal? Então, a gente tem ln de x elevado a 5 menos 2 vezes o ln de x vezes y. Tá, vamos fazer, botar na lousinha. Você tem ln de x elevado a 5 menos 2 vezes o ln de x vezes y. Certo? Como tu quer reescrever isso aqui, simplificar, né, o máximo possível, tu repete o primeiro, tá? E tu vai tentar fazer o reverso. No lugar de tu tirar os expoentes descer, tu vai pegar os expoentes e subir. Então, vai ficar menos ln de x vezes y ao quadrado. Tranquilo? Né? Porque esse cara aqui não desce para cá, então eu posso pegar esse cara daqui e levar para cá. Né? Então, no lugar dele descer, eu posso subir. Aí, se você olhar, então, vai ficar ln de x elevado a 5 menos ln de x ao quadrado vezes y ao quadrado. Como tem um negativo, o que é que eu transformo? Uma subtração, não é? Uma subtração não, uma divisão. Então, ficaria o ln de quem? De x elevado a 5, e você divide pelo número que é negativo. Então, ficaria x ao quadrado, y ao quadrado. Obviamente, esse x ao quadrado você pode cancelar com isso aqui. Então, vai ficar ln de x ao cubo sobre y ao quadrado, né? Y ao quadrado, foi mal. Y ao quadrado, tá? Isso daqui é a mesma coisa de ser, vai voltar de novo, ln de x ao cubo sobre y ao quadrado. Se você expandir de novo essa ideia, você teria ln de x ao cubo menos o ln de y ao quadrado. E isso é a mesma coisa de ser 3 vezes o ln de x menos 2 vezes o ln de y. Tá? Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Já é.
Mas não, Por meu filho. exemplo, se fosse ln de x vezes y ao quadrado, o y poderia passar lá para trás do ln? ln de Ou x vezes... o 2 poderia passar lá para trás? Aqui, assim, Isso. pronto. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, aqui tem um produto, não é? Ó, se o 2 está só no y, a primeira coisa que você faz é só resolver o produto. Se o 2 tivesse em todo mundo, né? Tivesse em todo mundo, aí sim você poderia levar esse 2 para trás. Como ele não está em todo mundo, está só em y, então primeiro tu resolve o produto. Como é que tu resolve o produto? Tu transforma isso em uma soma, certo? Então vai ficar ln de y ao quadrado. Aí o 2 vem atrás do y, né? Não vem atrás do x, vem só atrás do y. Mais duas vezes o ln de y, tá? Aqui, quando tá dessa forma aqui, aí não, aí é outra história. Aí primeiro, você pode voltar com 2, certo? Ou até mesmo você pode aplicar em todo mundo aqui, ó. Ó, vamos fazer aqui na outra folha, para ficar melhor. ln de x vezes y, isso ao quadrado. Isso é a mesma coisa de ser ln de x ao quadrado e y ao quadrado, não é? Uhum. Isso é a mesma coisa de ser ln de x ao quadrado mais ln de y ao quadrado. Ou seja, você pega esse 2 e desce agora. Pega o 2, desceu. Né? Isso aqui vai ser igual a duas vezes o ln de x mais duas vezes o ln de y. Certo? Agora, se você fizesse de outra forma, se você pegasse o ln de x e y e aqui botasse o 2, você poderia descer logo esse 2, né? Desceu o 2, ficou ln de x vezes y. Opa, x vezes y. Repare que o 2 está multiplicando isso aqui, ó. Então, você poderia ter o quê? Duas vezes quem? O ln de x mais o ln de y. Quando você fizer esse produto, vai dar esse mesmo resultado aqui, não vai? Uhum. Beleza? Ficou claro a diferença? Com certeza, muitíssimo. Pronto. Então, dando continuidade, né, nessa parte aqui. Aí vem a outra parte, que isso aqui é a parte mais difícil de logaritmo, que é mudança de base. É a parte mais difícil que tem, certo? Mas, ao mesmo tempo, é a mais interessante. O que seria essa mudança de base? É você mudar a base. Ela sair de uma base, por exemplo, uma base 4, aqui como ele colocou, e terminar numa base ln, né? Então, ele colocou aqui, ó, exemplo. Né? Imagina que você tem y igual ao log de 4, de 7 na base 4. Imagina que você tem isso. Isso é fácil entender, né? Que esse 4 pode passar para cá. Ctrl Z não funciona aqui, não. Tem que botar, foi mal. Vou botar lá uma Ozinha, né? Para a gente poder escrever melhor. Você tem y igual ao log de 7 na base 4. Isso é fácil entender que 7 é igual a 4 elevado a y, não é? Tranquilo até aí? 7 é igual a 4 elevado a y. Aí eu posso fazer o seguinte agora. Repara, eu posso aplicar o ln dos dois lados, certo? Ele está aplicando o ln dos dois lados, né? E quando eu aplico o ln dos dois lados, veja, eu vou aplicar o ln dos dois lados. Então, vai ficar ln de 7 igual ao ln de 4 elevado a y, não é? Aqui eu vou apagar aqui, tá? É só para dizer como é que vai trocar essa base, que a gente já falou já. Repara, esse cara está com expoente, ele desce. Então, vai ficar ln de 7 igual a y vezes o ln de 4. Né? Aqui tem um produto, obviamente esse cara eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, o teu y, tu pode escrever ele como sendo o ln de 7 dividido por ln de 4. Né? Mas repara que tu começou com um log e tu terminou com ln. Então, estou dizendo que o log de 7 na base 4, isso aqui é a mesma coisa de ser o ln do 7, né, dividido por ln de 4. Só que o ln tem uma outra base, é uma base e, né? Ou seja, você pode trocar a base desse logaritmo. Beleza pura? Dá para entender isso? Deu para entender, pessoal? Tá tranquilo?
Pode Mas ser. aí poderia ser qualquer base também, né? Poderia ser qualquer base também, exatamente. Se você tiver log na base A, log de A na base B, certo? Isso aqui você pode escrever, vou botar ln aqui só para poder dizer para você que você pode fazer isso. Vou botar log C, né, na base C. Aí você pega do primeiro, certo? Ó, e divide pelo segundo, ó. Você repete a base, né, essa base, nova base, e divide pelo segundo, certo? Isso sempre acontece, isso é uma regra. Tranquilo? Tá claro para todo mundo, né? Agora sim deu para entender. Pronto. Então aqui ele colocou basicamente a mesma coisa, certo? Então você está trocando a sua base, log de x na base B, você pode dizer isso, então, uma nova base para x, né, nessa mesma base para B, ok? Você faz uma divisão. Aí tem uma consequência, né? Obviamente que a base tem que ser diferente de 1 e o B tem que ser diferente de 1. Por que o B tem que ser diferente de 1? Porque o log de 1 é igual a 0, né? Aí você teria dividindo por 0, então você não pode dividir por 0. Tranquilo? Aqui ele colocou alguns exemplos, né, de mudança de base aqui. Enfim, esses exemplos aqui são cálculo, aí não adianta fazer não, porque, por exemplo, esse daqui, a gente pega aqui, tem a base 10, beleza. Mas esse daqui, que vai ter log de, você teria isso aqui, ó, log de 6 na base 10. Né? Você disse que isso aqui é igual a x, então 6 vai ser igual a 10 elevado ao número x. Qual o número eu levo 10 a esse número e o resultado é 6? Eu lá vou saber isso de cabeça? Eu não tenho nem condição de fazer isso, né? Entende o que eu quero dizer, né? Então, assim, tem alguns resultados que só a calculadora mesmo resolve um pouco mais fácil, tá? Aí aqui ele vai falar dos gráficos, né? Obviamente, né? E o gráfico da função logaritmo, como já falou, é como se você estivesse colocando no espelho da função exponencial. Então, se você sabe construir o gráfico da função exponencial, você coloca um espelho e você constrói a função logaritmo, né? Aí, a outra coisa que ele vai falar em relação ao crescimento, né? Que o log, por exemplo, na base A e o log na base E acontece isso aqui, certo? Obviamente, aí você tem que ver o seguinte, aqui a base é 10, aqui a base é E, tá? Se você pegar uma base menor do que E, vai acontecer um pouco diferente, certo? Se você pegar uma base maior do que 10, vai acontecer um pouco diferente. Ou seja, se você pegar uma base menor do que E, vai passar por esse ponto. Então, ele vai ficar menor do que E, certo? Pegar, por exemplo, a base 2, vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Então, quanto menor a base, né, mais longe está do eixo X aqui, ó. Quanto maior a base, se você pegar uma base maior do que 10, aí acontece isso aqui. Ele nunca passa por essa reta, certo? Mas acontece isso aqui, ó. Ele está mais próximo aqui, aí aqui ele passa aqui e faz isso aqui, certo? Então ele vai estar mais próximo aqui do eixo, quando a base é maior do que 10. Mas normalmente a gente trabalha somente com essas duas bases, a base 10 e a base LN. A base E, no caso, né? Base E. Aí ele colocou aqui mais alguns gráficos, a gente vai ver isso agora lá no GeoGebra, o que, que vai acontecer, certo? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Vou trabalhar com LN, tá, pessoal? Funções. Aqui tem log, tem LN aqui. Tá, LN de x, certo? E aqui eu vou botar o seguinte, ó. Aqui é uma nova função, certo? E essa nova função também vai ser um LN. Só que no lugar de x, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar x mais 1. Observe o que é que vai acontecer. Quem é que é a função x? Quem é que é a função x mais 1? Foi que mudou. Aonde passa? No eixo x. Repara, ó. Você tem uma diferença de 1, ó, tá? Então, a função g está aqui, ó. A função... Se você aumenta 1, você diminui para cá. Repara, se eu diminuir 1, ó, se eu tirar aqui 1, o que é que pode acontecer? Ó? Vou tirar 1, certo? Menos 1. Ela foi lá para o outro lado. Então, você tem que sua base é aqui no 1,
né? Normalmente é o ln de x, aqui passa aqui no 1. Só que quando você tira 1, acontece ele ir lá para o 2. Quando você, né? Por que ele vai lá para o 2? É porque é o seguinte, ó, o ln de 1 é 0, né? ln de 1 é 0, certo? Então, você tem que pensar que quando esse resultado aqui ser 0, isso significa dizer que esse cara aqui tem que ser igual a 1, tá? Então, para f de x ou para g de x ser 0, significa dizer que x tem que ser igual a 1. Então, x igual a 1, aqui ficaria aqui, né? Aqui seria x igual a 1. Aqui significa dizer que x menos 1, opa, tem que ser igual a 1. Então, você teria x menos 1 igual a 1. Ou seja, x é igual a 2. Passa lá no 2. Se você tiver x mais 1 igual a 1, significa dizer que x é igual a 0. Se você botar, então, mais 1, como a gente já colocou, o resultado vai passar lá no 0, né? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui o mais 1. Mais. Vou tirar aqui daqui de novo. Vamos ver aqui. Cadê a bichinha? Acabei de perder, foi? Cagou? O cara tá mole aí. Vou apagar aqui. Ah, voltou. Vamos botar aqui f de x. Isso aqui é igual ao ln de x. Né? Tá só assim, ln de x. Né? Vamos dar o enter. Vamos botar mais uma função aqui. Dizer que isso aqui é igual ao ln de x. Agora eu vou botar mais 1. Lembra? Quando x era x mais 1, o que é que acontecia? Ele já mostrou aqui. Isso aqui vai para o 0. Se você colocar x mais 2, certo? X mais 2. Obviamente, com esse resultado aqui dá 1, então x tem que ser igual a... Esse resultado aqui dá 1, se x você está pegando x mais 2, esse resultado aqui tem que dar menos 1, né? Menos 1. X tem que ser igual a menos 1, porque esse resultado aqui dá 1. Vamos ver o que acontece. Foi dar para menos 1. Tá vendo? O perfil é o mesmo. O perfil é o mesmo o tempo inteiro. Certo? Então, você somar alguma coisa, na realidade, você está distanciando de quanto você está tirando aí do eixo X, né? Qual seria essa distância? Agora, se você fizer assim, ó, você colocar duas vezes aqui, retirar isso aqui, o que é que acontece? Aqui está errado. Assim. Não, macho. Faça isso não. Porque você teria ln de 2 mais ln de x. Tá certo. Você teria o ln de 2, né? Mais o ln de x. Certo? Então, aqui você muda, porque você teria o seguinte, né? Você teria aqui essa função, quando você bota aí um produto aqui, ó. Você teria ln 2x, isso aqui é igual ao ln de 2 mais o ln de x. Certo? Então, isso aqui é zero quando? Quando é que isso aqui é zero? Quando é que a função é zero? Quando é que a f de x, que é ln de 2x, é igual a zero. Então, ele vai ser zero quando você tiver ln de 2 mais o ln de x igual a zero. Certo? Aí, para você poder fazer essa brincadeira, você teria que desenvolver, né? Tá? Aí ele vai lá, mostra lá, e mostra que esse resultado está passando em 1/2. Tá? Que x tem que ser igual a 1/2 para esse resultado aqui dar 1. É fácil entender isso, né? É mais fácil fazer assim do que fazer isso aqui, olha. Ô, bicho burro. Dá 0 para ele. A gente comete essas coisas também, cara. Vamos ver aqui, ó. Você tem, ó, o que eu tava falando para vocês é o seguinte, vocês têm ln de 2x, certo? Para ser zero, isso aqui tem que ser igual a 1. Então, 2x é igual a 1. Então, x é igual a 1/2. Fácil, né? Se você tiver
3x, para ser 0, isso aqui tem que ser igual a 1. Então, 3x teria que ser igual a 1. Significa dizer que x é igual a 1/3. Certo? Vamos ver o que, é que acontece. No lugar do 2 aqui, ó, vou colocar 3. Certo? Coloquei o 3. Foi para onde? Para 1/3. Coloquei 5. Reparem, vou colocar 5. Vai para onde? Vai para 1/2. Então, quanto maior for essa parte aqui, mais próximo ele está do eixo Y. Tá vendo? Só que o crescimento é basicamente o mesmo. Ele faz a suavização. Certo? E se eu colocar isso aqui ao quadrado? Ó, repara o que é que acontece. Eu vou tirar aqui o 2, o 5, tá? E veja o que é que aconteceu. Quando eu coloco ln de x ao quadrado, obviamente vai aparecer dois gráficos, porque x pode assumir valores agora positivos e negativos, não importa, né? Ele pode assumir valores positivos ou negativos, certo? Ele vai cortar, obviamente, no 1, porque o x, quando x é igual a 1, né, a função f de x é igual a 0, certo? E ele vai cortar também no menos 1, porque quando x for igual a menos 1, né, o x é igual a 0, certo? Se eu botar aqui 3, o que é que vai acontecer? Tá? Novamente, a mesma história, certo? O ln de 1 é 0, então ele sempre passa no 1, né? Independente desse expoente. Mas o que está dando é esse crescimento. Quanto maior o expoente, maior esse crescimento, ó, certo? Só que toda vida que você coloca par, se você colocar aqui o expoente par, ele vai sempre fazer dois gráficos. Ele vai sempre assumir valores que são positivos e valores que são negativos, tá? Se você colocar o expoente par, vai acontecer isso. Se você colocar o expoente ímpar, ele só vai assumir um tipo de valor, né? Porque ele não pode assumir valores negativos. Tá claro, pessoal? Deu para entender isso aí? Professor, com licença. Pois não. Na linha de X apresenta só a síntona horizontal e vertical, inclinada? Ele só apresenta a assíntota, no caso, vertical. E é no eixo x, y igual a 0, né? Sim, sim. A horizontal não, né? Na horizontal, não. Certo? Ou seja, isso aqui ele continua crescendo. Obviamente, ele vai crescendo mais suave, ó. Tá vendo, ó? Em relação à função. Mas ele vai crescendo, ó. Ele não para de crescer, ó. No mais infinito, ele fica crescendo assim mesmo, por isso não apresenta, certo? É isso, por isso mesmo que não apresenta. Então, ela não tem limitações, ela é limitada, né, no caso, mas ela tem uma assíntota em y igual a 0. Ok? Isso eu pegando só o ln de x, né? Só o ln de x. Belezinha? Obrigado. De nada. Então, pessoal, voltando lá para o PDF, né? Para a gente poder finalizar a aula de hoje. Tá? Isso aqui ele só vai falar de estudo de gráficos, né? Ele vai falar agora que a função exponencial a função logaritmo, acontece sempre isso, né? Sempre que você tiver log de b, de u na base b, log de v na base b, significa dizer que u é igual a v. Isso aqui a gente já passou. Todas essas ideias a gente já passou, certo? Aí agora ele vai falar aqui, né, que em relação à comparação de intensidade de terremotos, ele vai mostrar que isso é uma função logaritmo, certo? O que é legal, né, que você vê aplicações. E eu já falei de uma delas para vocês na física, que é a entropia. Aqui ele está falando outra aplicação, que é em relação à intensidade de terremoto. Aqui ele vai falar na química, que é a comparação de acidez, né, que é a concentração de H+, ou de OH-, né, que você também tem uma função logaritmo. Ou seja, dá para aprender pH através da função logaritmo. Né, e depois ele vai colocar alguns exercícios. Então, essa parte de aplicações, né, tanto em terremotos, como na física, como na química, eu vou deixar para a próxima aula, né? E vou colocar no Moodle lá algumas coisinhas para vocês estudarem, mais algumas videoaulas também vou procurar, para ficar mais tranquilo para vocês. Tá? Parar aqui a gravação aqui.